Rico usa o cartão de crédito para ficar ainda mais rico, usa com estratégia, e o pobre usa para se endividar. Então fica nesse vídeo, porque eu não quero só trazer um comparativo para vocês, senão seria, né, um conteúdo vazio, fútil. Eu quero ensinar vocês como eles pensam, como é a estratégia. E aí vocês podem sim aplicar na vida de vocês e começar a mudar a sua realidade. Em alguns vídeos aqui atrás, no meu perfil, falaram assim: rico não usa cartão de crédito, quem usa é pobre. Então, já vemos que a mentalidade desse tipo de comentário é de uma pessoa que não sabe usar o cartão de crédito e não sabe que existe, inclusive, por exemplo, XP Investimentos, onde tem cartão específico para milionários, bilionários, onde te dá direito até de você fazer um translado de um lugar para o outro de helicóptero. Então, sim, rico usa e muito bem. Deixa eu me explicar uma coisa aqui para vocês. Eu trouxe um exemplo muito fácil, de fácil entendimento mesmo. Se você quer comprar um produto que custa R$ 2.000, o que você faria? Muitas pessoas acabam pagando no dinheiro ou usando cartão de débito por medo de utilizar a função crédito. Pode ser que algumas pessoas usem a função crédito, mas sem entender como ela pode te beneficiar. Então, se você tem a mentalidade de pobre, você vai parcelar em 10 vezes esses, né, R$ 2.000. Vamos supor aqui que não tenha juros, só para ficar mais fácil a conta para vocês. Você vai acabar parcelando, mas você não tem o dinheiro. Você vai parcelar porque você não tem o dinheiro. Então, qual que é a grande diferença já de início? O rico, ele tem o dinheiro desses 2.000 para dar no débito, no Pix. Mas por que ele não dá? Eu vou explicar para vocês. Vai aparecer invertido, mas depois eu explico na legenda aqui. Você tem uma compra que você quer fazer de R$ 2.000. O rico, o que ele faz? Ele pega esses R$ 2.000 e ele aplica, ele investe. Por quê? Primeira coisa que ele vai verificar ali naquela loja, se ele consegue dividir em 10 vezes, por exemplo, sem juros, a partir de 11, 12 vezes já começa a ter juros. Vou dar um exemplo de 10, mas poderia ser qualquer quantidade de meses. Se ele não tem benefício nenhum, ou seja, ao valor à vista, ele vai te dar, sei lá, no máximo 5% de desconto. Não vale a pena. Então, o que ele vai fazer? Ao invés de tirar esse valor, né, que tá na conta dele, que ele pode muito bem fazer render, ele vai preferir parcelar. Até porque, se ele parcelar nessas 10 vezes que eu mencionei e não tiver juros, por que ele vai receber apenas esse percentual de desconto, se esse valor pode render na conta dele? Então, a grande sacada é, o rico ele já tem isso aqui para pagar. Então, quando você for comprar um item de R$ 2.000, por exemplo, tenha esse valor. Já começa por aí, para você não se endividar. Mas como isso aqui vai fazer você ter dinheiro? Então, ele pega esses R$ 2.000 e ele investe, ok? Ok. Aqui eu tenho o seguinte, lá no final desses 10 meses, dessas 10 parcelas, que ele vai pagando duzentinho ali por mês, que não vai fazer diferença nenhuma para ele. Ele vai ter, então, os 2.000, que ele não gastou, mais o jurinho que gerou aquele investimento, né? Um dinheirinho a mais. E por que eu não vou trabalhar percentuais aqui para vocês agora? Porque depende de onde ele aplica, tá? Então, se ele vai aplicar no CDB, CDI, enfim, não vou ficar aqui com siglas para parecer que, nossa, ela entende muito de investimento, ela entende. Eu não quero isso. Eu quero que vocês entendam que, independente de onde você vai investir e como você vai investir, você pode ir atrás de um assessor de investimentos, que é um profissional que vai te ajudar, enfim. Isso é assunto para outro vídeo. Eu só quero facilitar nesse vídeo. O que você vai fazer? Esse valor depende. Se você vai colocar para um resgate de 30 dias, para um resgate de 60 dias, para um resgate de 6 meses, de 10 meses, depende, tá? Então, por isso que eu não vou colocar aqui o valor real, que seria esse jurinho aí que você recebeu, que você ganhou em cima desses 2.000, porque ele vai ser variável conforme o que você for fazer. Então, no final desses 10 meses, ele não tem só os dois que ele poupou. Ele vai ter o bem que ele conquistou, porque ele foi pagando de 200 em 200 até chegar no bem, né? Então, até chegar no valor dos 2.000, então ele já adquiriu o bem. Sem se dispor desse valor, então esse valor ainda é dele, e ele ainda acrescentou mais o jurinho. Então, se você for parar pra pensar, ele teve o bem que ele queria, ele teve a manutenção dos 2.000 e ainda um valorzinho a mais. Qual é a questão? Quando o pobre usa um cartão, ele já começa não tendo o valor dos 2.000, alguns, tá? Eu vou separar em classificações aqui. Ele não tem o valor desses 2.000. Às vezes ele não tem também esses 200 por mês para parcelar. Às vezes ele paga as 3 primeiras parcelas, depois ele vai fazendo tantas outras parcelas que na somatória ele acaba ficando sem pagar. E aí ele acaba pagando o mínimo do cartão, fazendo ali um refinanciamento de tudo. Então, já ferrou aí. Ou temos uma outra categoria que eu falei que ia categorizar. Uma outra categoria que ela tem esses 2.000, mas ela se predispõe a pagar inteiramente. Então ela fica só com o bem e perde os 10.000, né? Então, seja inteligente e estratégico. Tenha o bem, tenha o dinheiro e mais o que ele pode render. Essa é a grande diferença de você saber utilizar o cartão de crédito e também não sair falando porcarias por aí de que só quem usa cartão de crédito é pobre, que rico não usa. Rico faz financiamento para ganhar mais dinheiro. Rico usa cartão de crédito
para ganhar mais dinheiro. Fora outras coisas que eu já expliquei em outros vídeos, do cashback, investback, né, que são retornos. Alguns investimentos você não precisa pagar imposto, outros precisam, né, o imposto de renda no caso. Então, faça de forma inteligente que você vai ver a sua vida mudar. E já me segue aqui para mais conteúdos como esse e comenta aqui se você sabia disso.